Buenos días em México e boa tarde em Bom Lisboa. dia. Eu sou João Vacas, consultor da Abreu Advogados. Dou-vos as boas-vindas à 24ª sessão da Abreu Advogados Forward Sessions, que é a primeira dedicada às relações comerciais União Europeia-México. As Abreu Advogados Forward Sessions são seminários em rede sobre temas jurídicos com interesse geral, focados na procura de soluções empresariais conformes e sustentáveis. Com a sessão de hoje, que tem como tema o futuro acordo comercial União Europeia-México, damos seguimento às nossas conversas e desta vez, para variar, tendo em conta o tempo que vivemos, sobre boas notícias e oportunidades positivas que se abrirão num futuro próximo. Esta será uma sesión bilingüe con intervenciones en español y portugués. Por eso, nuestros invitados tendrán la doble misión, casi imposible, de hablar despacio y en poco tiempo sobre un tema muy complejo como este. Abreu Advogados dispone de un equipo específicamente dedicado a los hispanohablantes, por eso eventuales dudas o cuestiones podrán serles planteadas si lo desean. Temos a honra de ter connosco um excelente painel de oradores, composto pelos senhores Herman Aschentrup Toledo, embaixador do México em Portugal, João Caetano da Silva, embaixador de Portugal no México, Eva Maria Carvalheira Fernandes, chefe adjunta da Unidade América Latina da DG Trade da Comissão Europeia, Sérgio Contreras, vice-presidente executivo do COMCE, Conselho Empresarial Mexicano de Comércio Externo, Investimento e Tecnologia, e Miguel Gomes da Costa, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. Agradecemos muito aos nossos convidados por terem aceitado partilhar connosco o seu conhecimento, as suas reflexões e expectativas sobre este assunto tão relevante. Estamos muito interessados em saber o que têm a transmitir-nos sobre o futuro acordo e sobre as novas oportunidades que este trará para os empresários europeus e mexicanos. Esta sessão deve durar aproximadamente 2 horas e começará com uma breve apresentação de cada um dos nossos convidados, seguido de um período de perguntas e respostas. No momento da inscrição, pedimos a todos os participantes que nos colocassem questões que gostariam de ver respondidas nesta nossa conversa. De modo a aproveitarmos melhor o tempo que dispomos, comunicámos-las aos oradores e acredito que vamos conseguir abranger o maior número de temas que nos propuseram. Relembro igualmente que poderão colocar questões adicionais durante a sessão e que depois as transmitiremos aos oradores. Começaria por apresentar o nosso primeiro orador, que é embaixador do México em Portugal desde novembro de 2019. O seu último posto foi o de chefe de missão adjunto na Embaixada do México na Áustria, Eslováquia e Eslovénia e representante permanente alterno junto dos organismos internacionais com sede em Viena. É diplomata de carreira do Ministério dos Negócios Estrangeiros mexicano e foi nomeado embaixador em setembro de 2017. Economista e internacionalista de formação, o Sr. Embaixador Herman Aschentrup Toledo trabalhou recentemente como diretor-geral adjunto para as relações económicas bilaterais e como diretor das organizações económicas multilaterais e regionais. Anteriormente, desempenhou o cargo de representante junto da Organização Mundial do Comércio e da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento na Missão Permanente do México junto das organizações internacionais sediadas em Genebra. Esteve ao serviço do Estado mexicano em várias embaixadas no estrangeiro, nomeadamente como representante adjunto junto das instituições da União Europeia em Bruxelas, representante adjunto da OCDE em Paris e encarregado de negócios na Embaixada do México no Brasil. O Sr. Embaixador fala fluentemente inglês, francês, alemão e português e vai dirigir-se-nos na nossa língua. Sr. Embaixador, muito obrigado por ter aceitado em nome da Abreu Advogados, agradeço-lhe muito e tem a palavra. Sim, muito obrigado a Abreu Advogados pelo convite a este evento que eu acho vai ser muito interessante para todos nós. Hoje vamos aprender um bocadinho mais de um tema que acho é muito importante para as duas partes, para o Portugal e para o México, que é o novo acordo comercial que foi já negociado com a União Europeia, e quero também saudar a todos os convidados a este evento. Pronto, começo. Não sei se os senhores podem ver as diapositivas que eu enviei. Se não, tenho uma primeira diapositiva sobre os dados de comércio e investimento entre a União Europeia e México. Isso não, o seguinte. A seguinte.
Isso. Bom, o acordo comercial, o acordo de livre comércio vigente entre o México e a União Europeia é um acordo bem sucedido, que aprofundou não só os laços políticos e de cooperação entre ambas partes, sino, sobretudo, os laços comerciais e gerou um crescimento nos fluxos de comércio e investimento entre o México e a União Europeia. Como podem ver lá, a União Europeia convirtiu-se no terceiro parceiro comercial do México e a segunda fonte de investimentos estrangeiros. Quero aclarar que os dados e os números que nós temos são dados em US dólares. Por enquanto, a fonte europeia sempre vai apresentar os dados em euros. Então, não são os mesmos dados. Há uma diferença em quanto aos números devido a que Eurostat utiliza euros e nós, no nosso comércio exterior, utilizamos os US dólares. Mas, como podem ver, o comércio com a União Europeia de México em 2019 chegou a ter 75 mil milhões de dólares. As exportações mexicanas alcançaram quase 25 mil milhões de dólares. E os investimentos da União Europeia no México estão muito perto dos 180 mil milhões de dólares. Eu poderia dizer que, para o México, o acordo de livre comércio vigente foi muito mais beneficioso em termos de fluxos de investimento estrangeiro que em termos de comércio. Acho que em termos de comércio bilateral, a União Europeia se beneficiou mais que nós. Mas é verdade que os fluxos de investimento foi muito importante porque mesmo antes de entrar em vigor do acordo no ano 2000, já os investimentos europeus começaram a chegar de maneira importante ao México. Este acordo, que forma parte de um acordo muito mais amplo, que é o acordo de associação, o acordo global, como se chama aqui na União Europeia, foi um impulso importante para o emprego e para as exportações também em Portugal. Empresas de várias dimensões em Portugal já exportam uma ampla gama de bens e serviços para o México, beneficiando-se deste acordo. Isso pode ser visto na próxima diapositiva, onde nós podemos ver quais foram os fluxos de comércio entre Portugal e México nos últimos 10 anos. Como se pode ver lá, desde a entrada em vigor do acordo, está lá o ano 99, que era apenas de 232 milhões de US dólares, até chegar ao ano 2018 a 853 mil. Mesmo com situações bem difíceis, como foi, por exemplo, a crise de 2009, 2010 na União Europeia e também no México, onde caiu o comércio bilateral, mas logo se recuperou rapidamente e chegou até a cifra que já conhecemos hoje em dia. A pergunta que se faz é: se o acordo comercial de livre comércio foi bem sucedido, por que as duas partes, União Europeia e México, decidiram modernizar este tratado? E a resposta é muito fácil. Precisávamos modernizar este acordo bem sucedido para poder fazer adequações aos cambios que têm ocorrido em nossas duas economias dos últimos 20, 25 anos. As transformações tecnológicas e também transformações nos fluxos de comércio internacional. Era preciso, então, que este acordo, que já nos últimos anos parecia que fazia que os números estivessem estancados, era preciso, então, adequá-lo às novas situações. Lembremos-nos que quando o acordo comercial entrou em vigor no ano 2000, a União Europeia ainda tinha, acho que 15 ou 18 membros, 17, e logo depois
cresceu até os 28, agora vão ser 27. Então, isso foi um câmbio muito importante. A economia mexicana também se transformou muito nos últimos anos. Fizemos muitas reformas estruturais nos últimos 6, 7 anos. Então, era preciso fazer uma adequação. E a pergunta é, o que ganhamos como um novo acordo que foi negociado e cujas negociações terminaram no mês de abril? Bom, ganhamos muitas coisas. Podemos ver na diapositiva seguinte como o processo de negociação de um novo acordo pode ser encerrado graças à aceitação por parte da União Europeia de uma proposta mexicana para que as compras públicas dos estados da Federação Mexicana possam ser parte do novo acordo. Isso era uma questão muito importante para a União Europeia. Houve também uma liberalização importante do setor agropecuário para as duas partes. Havia muitos produtos que ficaram fora do acordo comercial atual, tanto produtos da União Europeia como produtos mexicanos. No novo acordo se incluem novas disciplinas, sim? Tem também disciplinas chamadas de nova geração, como é o comércio eletrônico, empresas propriedade do Estado, o setor laboral, meio ambiente, energia, telecomunicações, etc. E com este acordo, então, ganhamos muito. É por isso que achamos, e gostaria que vejamos a seguinte e última diapositiva. ¿Se pode ver a seguinte diapositiva? Ah, sim, desculpe. Ok, ganhamos muito porque é um acordo muito mais amplo, como eu acabo de dizer, é um acordo mais firme e é um acordo mais moderno. É mais amplo porque, como eu disse, inclui produtos agroindustriais, se abrem oportunidades de acesso ao mercado a novos produtos agropecuários de parte da Europa e de parte do México. No caso do meu país, por exemplo, vamos poder exportar mel, suco de laranja, que no acordo anterior tinha uma quota de 30.000 toneladas. Vamos exportar banano, carne de porco e xarope de agave e outros mais. É um acordo amplo também porque inclui serviços. Incluímos, por exemplo, disciplinas em comércio digital e telecomunicações. E é também amplo porque, como eu dizia, se incluem as compras públicas. O mercado de compras públicas mexicano, sobretudo estaduais, é muito importante. E então, as empresas europeias vão poder acceder a este mercado de compras públicas, não só federais, sino também estaduais. É um tratado mais forte. Por quê? Porque os investimentos estrangeiros estão melhor protegidos com este tratado, porque se integra no tratado um tribunal onde vão fazer parte 2 representantes da União Europeia, 2 representantes do México e 2 representantes de um terceiro país. Então, vai haver um tribunal permanente para a solução de disputas comerciais e de investimento. Também é mais forte porque vamos a proteger melhor nossos produtos. Os produtos mexicanos como o tequila, a vanilla, o mango, o café, vai estar melhor protegido. E no caso da União Europeia também. O vinho, o azeite de oliva, os queijos vão estar melhor protegidos porque nós negociamos e assinamos, antes mesmo da modernização deste acordo, um acordo de indicações geográficas que ao final está integrado no texto deste novo acordo. E então faz parte deste acordo. E é também, e com isto posso concluir, é um tratado ou um acordo comercial mais moderno. Por quê? Porque vamos incluir novas disciplinas como, por exemplo, a participação das pequenas e medianas empresas, que tem um lugar muito importante nas cadeias de valor aqui na Europa. No caso de México, nós não temos muito sucesso nesse sentido e gostaríamos que as
pequenas e medianas empresas mexicanas possam estar melhor insertadas nas cadeias de valor. E, por último, é mais moderno porque inclui também disciplinas como um capítulo anticorrupção, para lutar contra a corrupção. E também inclui um capítulo de desenvolvimento sustentável e também de disciplinas laborais. Então, com isso, gostaria de concluir. É um acordo com o qual ganhamos todos, porque não é um jogo suma-zero, mas bem é um jogo suma positivo para as duas partes. Obrigado. No slide final. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vou passar a apresentar o nosso segundo orador, que é, e não é exagero dizê-lo, um profundo conhecedor da realidade mexicana. Nasceu em 1956 em Lisboa e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi aprovado no concurso de admissão a adidos de embaixada de 18 de janeiro de 1980. Enquanto secretário de embaixada, serviu entre 1980 e 1994 em Madrid, Estocolmo, Durban, como cônsul, na Namíbia e em Bona. Foi observador diplomático do processo de transição da Namíbia para a independência, em 1989 e 1990, e porta-voz da missão de observadores da União Europeia no conflito da Jugoslávia, em 1992, bem como participou na missão de observadores da União Europeia na África do Sul, com vista a prevenir a violência no período de transição para a democracia, 1992-1993. Enquanto conselheiro de embaixada, no período de 94-2000, foi assessor diplomático do Ministro da Defesa Nacional, diretor de serviços dos organismos políticos multilaterais e coordenador da preparação da primeira cimeira UE-África no ano 2000. Foi promovido a Ministro Plenipotenciário de segunda classe em 2 de junho de 2000, desempenhou funções de embaixador de Portugal nas Filipinas, de 2001 a 2006, na Venezuela, entre final de 2006 e janeiro de 2011, no México, de janeiro de 2011 a novembro de 2015, em Angola, de novembro de 2015 a 6 de março de 2020, tendo retomado as funções de embaixador de Portugal no México a 7 de março de 2020. Foi promovido a embaixador full rank no ano 2014 e foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem de Mérito de Portugal, como Comendador da Cruz do Mérito Federal da República Federal da Alemanha, Gran Cruz da Ordem de Cicatuna das Filipinas, possuindo ainda a Ordem Mexicana da Águia Azteca, grau de banda. Senhor Embaixador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos ouvi-lo com muita atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. A minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento. Agradecimento à Câmara do Comércio e Indústria e à Abreu Advogados por ter organizado este webinar, que eu tenho a certeza será muito útil para muitas das pessoas que vão participar no mesmo. Queria também agradecer à AICEP pelos valiosos contributos que enviou aqui para a Embaixada e ao papel ativo e de grande apoio que a delegada da AICEP, a doutora Mariana Home, teve na preparação da minha intervenção. Ela está aqui há pouco tempo no México, como eu, há cerca de 5 meses. Recomendo muito aos empresários que têm interesse no mercado mexicano que entra em contacto com ela. Queria também agradecer, sem o estar a nomear, alguns consultores portugueses que operam no mercado mexicano que me ajudaram a preparar informações mais específicas viradas para o futuro. Como disse bem, este momento constitui para mim um regresso ao México. Fui muito feliz aqui no México entre 2011 e 2015. A minha mulher é mexicana, é um tesouro que eu que eu encontrei aqui no México durante o período da minha primeira experiência, e foi também aqui no México em 2014 que eu ganhei o Prémio da Diplomacia Económica do governo português no montante de 50 mil euros. Tudo motivos para regozijo. A minha primeira palavra é uma palavra de confiança e de sublinhar que o futuro, no plano económico ou empresarial, será risonho para o México. Nos últimos meses ocorreram 3 circunstâncias novas que vão necessariamente favorecer e beneficiar o México, tanto no futuro próximo como no futuro a médio prazo. A primeira destas circunstâncias
vai ser a entrada em vigor no próximo dia 1 de julho do Tratado México-Estados Unidos-Canadá, o que vai permitir o chamado TMEC, o que vai permitir perspectivar o México no futuro, não como um mercado de 128 milhões, mas como um mercado de mais de 500 milhões de pessoas. O segundo desenvolvimento que vai beneficiar o México é a modernização do Acordo União Europeia-México, que vai fomentar o estreitamento e o aprofundamento de relações entre empresas portuguesas e entre empresas da União Europeia e mexicanas em muitos setores. O terceiro desenvolvimento é naturalmente o Covid. O momento é evidentemente um momento difícil. As perspectivas de curto prazo, tanto para o México como para Portugal, são perspectivas relativamente mais ou menos pessimistas, mas eu queria sublinhar que é a minha convicção que o México, a médio prazo, vai sair inevitavelmente vencedor e beneficiado mesmo com esta situação. Pelas seguintes razões. O México vai, nos próximos anos, servir cada vez mais como alternativa de turismo para, sobretudo, turistas do mercado norte-americano e do Canadá. Não há dúvida nenhuma que o Covid vai provocar uma relutância em setores significativos da sociedade de fazerem viagens longas, sobretudo pessoas com mais idade. E o México vai beneficiar regionalmente disso. E o México vai beneficiar também do facto do Covid ter criado uma consciencialização, começando pela administração norte-americana, de uma excessiva dependência do mercado asiático e da China em áreas económicas vitais, e o México vai aparecer necessariamente como uma alternativa muito próxima dos Estados Unidos, muito viável e competitiva a esses produtos que são hoje em dia, estão hoje em dia muito dependentes da produção asiática. Dando exemplos, a área da saúde é vital, produção de medicamentos, produção de dispositivos médicos, produção de equipamentos. Uma outra área onde eu não tenho dúvidas que o México vai a médio prazo ter grandes progressos, os componentes eletrónicos e elétricos. E uma terceira área que serve de exemplo é naturalmente a área automóvel. Há também um elemento relacionado com esta perspectiva de maior participação do México nos mercados produtivos, aos mercados de valor internacionais, é que isto cria uma oportunidade concreta para reforço de parcerias empresariais luso-mexicanas e para investimentos mexicanos em Portugal, em empresas portuguesas que possam oferecer valor acrescentado neste contexto. Oportunidades de negócio, próximo ponto, oportunidades de negócio para empresas portuguesas resultantes do acordo. A minha exposição aqui vai ser muito empresarial e muito dirigida às empresas. Estas oportunidades de negócio resultam da conjugação de 3 fatores: as áreas do acordo, as oportunidades existentes no México e as capacidades das empresas portuguesas, a competitividade, para poder aproveitar as oportunidades existentes. Muito sinteticamente, 9 pontos. Setor agroalimentar. O acordo prevê a eliminação dos direitos aduaneiros numa série de produtos. Vejo consideráveis oportunidades para as empresas portuguesas na área das conservas de atum, onde os preços das nossas conservas se tornarão, com a eliminação destes direitos, muito mais competitivos, do concentrado de tomate, da calda de pêssego. Em menor medida, vejo também oportunidades na área da carne de porco, que, como sabemos, a exportação depende de licenças, e dos queijos. Segunda área de oportunidade é a área que resulta da simplificação de procedimentos aduaneiros e redução de barreiras técnicas.
Esta simplificação e esta redução de barreiras, na minha perspectiva, vai trazer assinaláveis oportunidades em áreas como os acessórios para automóveis, as máquinas e os produtos farmacêuticos. A terceira área de oportunidade é a abertura do mercado de serviços prevista no acordo. Serviços de ambiente, serviços portuários, serviços fornecidos em empresas, onde as nossas empresas, por exemplo, de consultoria em arquitetura e engenharia, em serviços de entrega, em planeamento urbano, vão ter oportunidades concretas. Neste domínio, a assinalar que o acordo prevê o reconhecimento de profissões entre a União Europeia e México, como as profissões de arquitetos, advogados e engenheiros, o que também nos vem beneficiar. Quarta oportunidade de negócio, o setor da saúde e do e-saúde. É um setor que adquiriu grande importância decorrente das necessidades da pandemia. Temos capacidade de oferta de soluções tecnológicas e dispositivos médicos. O nosso Serviço Nacional de Saúde é um dos melhores da Europa. Somos competitivos. Há que explorar esta área. Quinta área, os programas prioritários de infraestruturas do governo mexicano. O Tren Maya, a refinaria Dos Bocas, o aeroporto de Santa Lucia. Aqui há a destacar que a Mota-Engil ganhou recentemente o concurso do primeiro troço do Tren Maya, cuja obra já começou. É uma obra e um projeto de construção de uma linha ferroviária de 225 km, 600 milhões de euros, liderado pela Mota-Engil, mas também com a participação da maior empresa chinesa, a construção civil. A existência de grandes empresas a operar no mercado mexicano, como a Mota-Engil, e em certa medida várias empresas, não como grupo, várias empresas da SONAI, permite alavancar a presença de outras empresas portuguesas nos setores onde estas grandes empresas estão a operar. Sexto ponto de oportunidade, tecnologias de informação, soluções e-commerce, e-pay e cibersegurança. Chama a atenção da audiência para a notícia do dia de ontem, do salto qualitativo de Portugal no índice do European Innovation Scoreboard, onde Portugal passou a ser considerado, por este prestigiado índice, um país de inovação forte, o que significa que a forte aposta que Portugal está a fazer no setor da inovação e que tem impacto nestes setores que mencionei, nos torna competitivos para poder concorrer no mercado mexicano no futuro. Sétima área de oportunidade, as PMEs. O acordo simplifica a burocracia para as PMEs e aumenta a cooperação regulatória entre o mercado da União Europeia e o mercado mexicano, uniformizando procedimentos. Isso é de vantagem para as PMEs. Oitavo ponto, ampliação de oportunidades nos concursos nos Estados Federados. Foi o último ponto a terminar a negociação. Neste acordo é México. Isto vai resultar em que as empresas portuguesas podem concorrer em igualdade de circunstâncias em 14 dos estados do México, incluindo os 5 estados mais importantes. E último ponto, o acordo também facilita os procedimentos para investimentos, como já foi falado pelo meu colega mexicano. Isto é particularmente importante nas áreas do automóvel e da saúde, e há aqui que assinalar a criação do Tribunal Multilateral de Investimentos, que vai necessariamente aumentar a confiança dos investidores estrangeiros. Complementarei alguma desta informação na parte de perguntas e respostas. 2 últimos pontos, muito rapidamente para terminar. Não posso deixar de fazer uma referência ao setor da energia, ambiente e resíduos, que é um setor que eu tomo como um todo. Temos um número significativo de empresas a operar no mercado mexicano, já com algum sucesso. O atual governo quer reforçar, muito legitimamente, o papel das empresas públicas no setor da eletricidade.
é uma opção política, nós tomamos isso com a naturalidade e isso não é impeditivo da continuação, da presença e da aposta das empresas portuguesas em setores como o das energias renováveis. É uma área estratégica. Nesta área, eu saliento a área da eficiência energética, que é uma área com um potencial muito particular para o mercado mexicano nos anos mais próximos. Último ponto. O meu último ponto é sobre a cooperação institucional e as minhas intenções da estratégia que eu planei prosseguir ao longo do meu mandato como embaixador de Portugal no México. Vou apostar em 3 áreas. A área dos portos, de cooperação portuária. Já temos um acordo, temos um protocolo assinado, há que dar-lhe seguimento, há que implementá-lo. Nós temos capacidades particulares nesta área, temos grande experiência e vai ser uma aposta minha muito particular e prioritária. A área da saúde, também na área da saúde nós já temos um protocolo de cooperação com o governo mexicano que nos permite passar à cooperação concreta, muito rapidamente, e a área do e-government. Na área do e-government, que é uma área que eu trabalhei muito quando estive cá da primeira vez, nós temos capacidade para oferecer soluções tecnológicas nas áreas da saúde e dos serviços ao cidadão que são muito interessantes, poderão ser muito interessantes para o México. E neste contexto, vamos também mostrar disponibilidade para, caso exista disponibilidade da parte do governo mexicano, fazer aposta em projetos piloto no sul-sudeste do país, que sabemos que é uma região do México que é prioritária para o atual governo mexicano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Foram certamente informações muito úteis e precisas e que certamente ajudarão quem nos ouve a orientar melhor os seus investimentos e as suas iniciativas dirigidas ao México e ao mercado mexicano. A nossa terceira convidada é Eva Maria Carvalheira Fernandes, é funcionária da Comissão Europeia desde 2009. Relativamente à Comissão Europeia, queríamos agradecer à senhora representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves, que gentilmente estabeleceu este contacto com a Eva Maria Carvalheira Fernandes e que possibilitou que ela hoje estivesse aqui presente connosco e que partilhasse connosco a posição da Comissão Europeia, que foi quem conduziu a negociação deste acordo. Eva Maria Carvalheira Fernandes atualmente exerce as funções de chefe adjunta da unidade que precisamente gera as relações comerciais entre a União Europeia e a América Latina na Direção-Geral de Comércio, a DG Trade, da Comissão Europeia, e anteriormente, nesse quadro também da Comissão, ocupou o cargo de negociadora dos acordos do México e do Mercosul, além de trabalhar como jurista no Departamento Jurídico da DG Comércio, DG Trade, 2013 a 2018, e antes numa outra DG, a DG Taxud, de Fiscalidade e União Europeia, no seu Departamento Jurídico. E trabalhou anteriormente na Organização Mundial de Comércio. É licenciado em Direito, possui um mestrado em Estudos Europeus pelo Colégio da Europa e também um outro mestrado pela Universidade de Colômbia de Nova York. Eva, bienvenida y tiene la palabra. Muchísimas gracias, Joao, y también agradecerte la fantástica organización de este evento. Espero no hablar muy rápido, siendo española es complicado, pero intentaré. Y también dar las gracias a los embajadores que han hecho el trabajo por mí, porque han explicado muy bien el acuerdo y ya me han dejado sin temas que contaros, pero en principio voy a intentar dar la perspectiva de la Unión Europea, añadir un poco a lo que ya se han hecho y ya con lo cual concuerdo, con lo cual no mucho de añadir sobre las características del acuerdo, creo que se han comentado bastante en profundidad. Simplemente decir que México para la Unión Europea es un socio muy importante, de hecho es el primer país latinoamericano con el que hemos concluido un acuerdo, de hecho es el primer país en América en general con el que hemos concluido un acuerdo de asociación en el 1997, como bien saben, pero también es el primer país con el cual, uno de los primeros países con el cual la Unión Europea estableció relaciones diplomáticas hace más de 50 años.
y un país puente a la región. Siempre ha sido un país puente a la región, un país con el que compartimos maneras de ver las cosas muy parecidas. Hay mucha inmigración pasada de europeos, españoles especialmente, también portugueses y de otras regiones, pero bueno, se nota mucho la inmigración española por los temas de protección de indicaciones geográficas, que ha sido muy difícil de negociar en estas negociaciones, porque se llevaron los nombres consigo, pero es un país que también coopera con nosotros a nivel internacional. Como sabéis, somos socios estratégicos desde el 2008, y eso quiere decir que nos reunimos en summits a alto nivel, en cumbres y a otros niveles también a través de diálogos para discutir temas de interés común, y como son, por ejemplo, el multilateralismo, que está tan cuestionado estos días, pero también temas climáticos. De hecho, el mes que viene habrá un diálogo sobre clima con México. Aparte de todas las discusiones que tenemos de manera regular en el acuerdo de asociación, cada año generalmente nos reunimos para tratar los temas de interés, de implementación del acuerdo global, y publicamos los reports, los informes de esas discusiones. Como bien ha explicado el embajador, por qué se decidió modernizar, todas las razones son ciertas. Queríamos también, además, ya que habíamos los dos concluidos acuerdos modernizados o más modernos con otros países, poner nuestro acuerdo al nivel de esos otros acuerdos. Si ven el acuerdo actual global, es un acuerdo que ha funcionado muy bien. Como se ha dicho, se ha triplicado el comercio entre las partes. La Unión Europea es el primer inversor en México, uno de los socios comerciales más importantes. Es cierto que la dependencia mexicana de Estados Unidos es brutal. De hecho, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Pero gracias a este acuerdo hemos conseguido mantener esa cuota de mercado. Este acuerdo se concluyó justo después de que se concluyera el acuerdo de NAFTA. Y fíjate que se ha modernizado justo después de que se modernizara el acuerdo de NAFTA, aunque nuestra intención de modernizarlo fue anterior. Todo se ha dicho. Pero es un acuerdo que ha funcionado muy bien, a pesar de ser un acuerdo muy limitado, porque si se fijan, sí es cierto que se liberaliza al 100% los gravámenes para productos industriales. A día de hoy el comercio entre las dos regiones, entre México y la Unión Europea, para todo lo que son maquinarias, coches, todos los productos industriales, ya está liberalizado. Pero sin embargo, en términos de reglas es bastante limitado, dado que hay no muchos elementos que son lo que llamamos OMC+. Como saben, la Organización Mundial de Comercio tiene unos acuerdos que rigen nuestras relaciones multilaterales, incluido con México, y este acuerdo es cierto que no es mucho más avanzado de lo que ya tenemos en la OMC, excepto por temas como servicios o compras públicas. Entonces se decidió crear un acuerdo más moderno, crear un acuerdo en línea con lo que es la comunicación sobre comercio, que le llamamos el Trade for All, comercio para todos, de la antigua comisión, que es una comunicación muy completa en la que se habla de utilizar estos acuerdos no solo para promover nuestros intereses, evidentemente es un objetivo fundamental de la Unión, promover nuestros intereses y el de nuestras empresas, pero para perseguir también una agenda de valores sólida, una agenda de valores que además traiga bienestar y que cree desarrollo sostenible. De manera que no solo sea una liberalización que no tenga en cuenta estos elementos, pero que también persiga, por ejemplo, garantizar el derecho de los trabajadores o colaborar conjuntamente para que se respeten las reglas multilaterales de medio ambiente. De hecho, el capítulo de desarrollo sostenible es muy completo, es de los más completos que tenemos, es una de las primeras veces que se menciona el Acuerdo de París y colaborar y trabajar juntos para conseguir cumplir esos objetivos de ser climate neutral, ¿no? de ser que no contaminar y neutrales a nivel de emisiones de dióxido de carbono. Pero esto ya es un ejemplo. Como os he mencionado, también tenemos reglas de anticorrupción, y el acuerdo es parte de un acuerdo global que además engloba todo lo que es temas de derechos humanos y otros cooperación más amplia. Volviendo
Volviendo al tema de intereses comerciales, como os he explicado ya, también es muy novedoso, cubre todas las áreas, incluido hay un capítulo para las pequeñas y medianas empresas. Esto es interesante sobre todo porque la mayoría de nuestras empresas, 85% de las empresas europeas que exportan son empresas pequeñas y medianas, de pequeño y mediano tamaño, y en ese sentido se incluye un capítulo que intenta dar más transparencia, crear un punto de contacto para dar esta información a las empresas, simplificar las reglas y que todas se puedan encontrar de manera fácil, entender cómo se puede exportar, para promover las exportaciones de las pequeñas empresas, para promover también su internacionalización. Y en esto la Comisión también está trabajando con la Agencia de Pequeñas y Medianas Empresas para intentar ver cómo se pueden explotar mejor estos acuerdos. Porque no solo hay que tenerlos, sino hay que saber que existen. Y es verdad que ahí, en este sentido, doy muchas gracias a Joao que nos dé esta oportunidad, porque muchas veces no se conocen realmente los beneficios. Con esto también decir, la modernización fue rápida, se hizo en 2 años, el acuerdo de principio se concluyó en el 2018, sin embargo hubo un tema pendiente que nos llevó otros 2 años, que fue completar las listas o los cronogramas, bueno, más bien son los compromisos de compras públicas a nivel subfederal con México. Esto llevó mucho tiempo porque era la primera vez que México comprometía el nivel de los estados. Se acordó en el 2018 que lo iba a hacer, pero todavía tenía que iniciar las discusiones con los diferentes estados, 33, si no me equivoco, 33 estados mexicanos, con lo cual se inició una discusión con todos los estados mexicanos y al final, bajo los parámetros que se habían acordado de cubrir al menos el 62,5% del Producto Interior Bruto mexicano, se llegó a cubrir más de ese porcentaje, con lo cual una buena voluntad por parte de los estados, un trabajo duro que llevó mucho tiempo, pero se llegó a eso con amplias listas en términos de entidades, de bienes, de servicios, de construcción, que se pudo cubrir a través del acuerdo. Evidentemente tendrán muchas preguntas, pero también decirles que las negociaciones, los textos de negociación están publicados. Yo se los he enviado a Joao a la página para que pueda distribuir, y más información sobre el acuerdo que también tenemos disponible en la página web. Página que seguiremos actualizando porque evidentemente nos espera un largo trabajo para completar el proceso del acuerdo. ¿Cuál es el rol de la Comisión? La Comisión negocia los acuerdos en nombre de la Unión. Es la negociadora. Lo hace con un mandato del Consejo, que son los Estados miembros. Pero la Comisión por sí no concluye estos acuerdos. Con lo cual, a día de hoy lo que tenemos es un acuerdo de principio. Todos los detalles están en la página web, como yo he dicho. Se está revisando legalmente y la revisión legal está terminada. El texto final será más coherente, no cambiará en la sustancia, pero todavía necesita ser aprobado. Entonces, lo que sucede es que este texto, una vez esté revisado y traducido a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, que no son pocas, con lo cual lleva tiempo, tendrá que ser transmitido al Consejo y al Parlamento. Si se determinara al ver el resultado final que el texto es un acuerdo mixto, tendría que también ser transmitido a los Estados miembros para que sus parlamentos, incluido el Parlamento de Portugal, lo ratificara a su vez. Esperemos que esto sea hecho pronto, pero por ahora, hasta que este acuerdo esté en aplicación, pues no se aplica, pero seguimos rigiéndonos por el acuerdo anterior. De todas maneras, estamos trabajando duramente para que esto se pueda hacer a la mayor celeridad. Como ya se ha comentado los beneficios, no ahondaré en los beneficios del acuerdo. Sé que, bueno, saben ya que el acuerdo simplemente pues ya no cubre los productos industriales, la liberalización de productos industriales, pero sí cubre otros aspectos del comercio de productos industriales, por ejemplo, todas las medidas técnicas que aparecen reflejadas en el acuerdo, y también unos anexos específicos para, por ejemplo, temas como los productos farmacéuticos o los automóviles, ¿no? Que se respeten los estándares de la UNECE, que son los que utilizamos la Unión Europea, y reglas europeas también.
En ese sentido, ni si bien no liberaliza bienes industriales, como podrán ver del estudio de impacto que también está publicado, que ha hecho un consultor independiente, una obligación que la Unión se autoimpone en estas, negocia acuerdos comerciales. En realidad, quien se sale mayormente beneficiado de este acuerdo siguen siendo los productos industriales. También, ¿por qué? Por la magnitud y porque realmente el comercio entre las dos partes es básicamente comercio de productos industriales. México está muy integrado en las cadenas de valor, es una economía muy abierta y, al contrario que muchas otras economías en Latinoamérica, no es una economía que dependa de las commodities, que dependa de los productos agrícolas. Al contrario, México es un importador neto de productos agrícolas. Y eso es importante remarcar porque hay mucha controversia sobre cómo este acuerdo podría afectar a los productores agrícolas europeos. Y ahí decir que este acuerdo es beneficioso para los productores agrícolas europeos. La Unión Europea es el mayor exportador de productos agrícolas, si no es el mayor, sería, sí, del mundo, y tiene un surplus, tiene un, ¿cómo se dice en español? Joao, ayúdame, tenía que saberlo. Tiene una balanza positiva, es eso, una balanza positiva en exportaciones de productos agrícolas. ¿Qué sucede? Sí, es cierto, se liberaliza la mayoría de los productos agrícolas, pero no todos. Se liberaliza el 85% de lo que quedaba por liberalizar y queda sin liberalizar, por ejemplo, no se toca, se excluye completamente el azúcar, que es un producto sensible de la Unión y entiendo que también de México. Y lo que sucede es que para aquellos productos que son sensibles por ambas partes se utiliza lo que llamamos un sistema de cuotas tarifarias o cuotas arancelarias. Y esto lo quiero explicar porque hay mucha confusión con lo que son las cuotas. Las cuotas no quiere decir que tú añadas... Fue nuestro problema, ¿eh? ¿Perdona? No quiere decir que se añada un volumen extra a lo que se ya está exportando, no. Quiere decir que en un cierto volumen de lo que se está exportando ya, la tarifa se reduce o se lleva a cero. Cuando el producto es muy sensible, simplemente se reduce y cuando se considera el mercado y las necesidades del mercado, a lo mejor se lleva hasta cero, entra completamente liberalizado. Pero en una cuota de mercado que está muy calibrada. En ese sentido, es verdad que hay muchos productos que están totalmente liberalizados y, bueno, ya lo estaban antes, por ejemplo, el vino, el aceite de oliva, pero, por ejemplo, todos los productos procesados industriales se liberalizan. Y en esto Portugal tiene mucho que ganar porque produce muchos chocolates y galletas y pastelería y productos de consumo para la alimentación de los animales, o el café, o los extractos de café, o las bebidas. En ese sentido, sale beneficiado de este acuerdo también por esa parte. Pero, por ejemplo, hay productos más sensibles como la carne de vacuno, que simplemente está sujeta a una cuota. En ese sentido, de decir que para carne de vacuno incluso la Unión ha conseguido una cuota de 30.000 toneladas que México le ha dado a gravamen cero, y la Unión ha dado a México 10.000 toneladas de carne de vacuno a una cuota del 7,5% sobre 7 años. Esto para productos cárnicos de vacuno. También están OFO de vaca, pero ahí nos hemos dado una cuota recíproca de 10.000 toneladas. No quiero entrar en muchos detalles, es muy complicado, pero los cronogramas están todos publicados y si ustedes exportaran algún producto concreto que quisieran ver, pueden encontrar toda esta información. Yo creo que con esto no sé si estoy a tiempo de tocar otros temas, pero si no ya podría concluirla. No he mirado el tiempo, pero podría concluir ahora. Muchas gracias, Eva. Dejamos el resto para el periodo de preguntas y respuestas, si no te importa. Y muchas gracias a la Comisión por compartir esta información con nosotros. Es muy útil, creo, para todos saber cómo ocurrió la negociación y lo que contiene. Así que creemos que es muy importante que se sepa bien lo que pasa y lo que pasará y las facilidades y las oportunidades que habrá para las empresas europeas em México. Passaria a apresentar o quarto orador, que é licenciado em Administração de Empresas pela Universidade Nacional Autónoma do México e mestre pela Universidade de Nápoles e também pela mesma Universidade Nacional Autónoma do México, a UNAM. É presidente do Conselho de Administração da Pirelli México
e da Capital IT MX, empresa de consultoria financeira e económica. É conselheiro independente do Banco Nacional de Comércio Exterior do México, foi membro de conselhos de administração, consultor e dirigente de várias empresas e bancos, sendo perito em Corporate Governance e em empresas familiares. É vice-presidente executivo nacional do COMCE, Conselho Empresarial Mexicano de Comércio Externo, Investimento e Tecnologia, vice-presidente do Conselho Diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana no México, foi ainda Sherpa na negociação do capítulo México do Conselho Empresarial da Aliança do Pacífico e também Sherpa em representação do México no B20, no B20, Business 20 do G20. Exerceu funções docentes, escreveu e publicou artigos sobre temas de economia, finanças internacionais e comércio externo e investimentos, tendo participado como conferencista em diversos fóruns nacionais e internacionais. É também, e convém-nos sublinhar esse facto, é um grande amigo de Portugal, tendo sido agraciado pelo Estado português com o grau de Comendador da Ordem de Mérito Empresarial na classe de Mérito Comercial. Señor Comendador Sergio Contreras, muchas gracias por estar con nosotros y tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye? Perfectamente. Me da muchísimo gusto estar aquí presente. Soy el único que, bueno, ya Eva María ya también habló en español, pero para nosotros es personalmente una gran oportunidad de estar participando en este webinar que considero muy importante. Y agradecer mucho a Abreu y a la Cámara Mexicana, Luso-Mexicana, el que lo hayan organizado para poder dar a conocer cuáles son las actuales oportunidades que se están presentando, ya sea para el mercado con la Unión Europea a través del nuevo acuerdo comercial, que con la situación que se está presentando a propósito de las relaciones comerciales entre México y Portugal. Sucede que muchas veces cuando uno está siendo uno de los últimos oradores, resulta que a veces puede resultar un poco repetitivo, pero es importante que remarcar qué es México actualmente, qué es lo que está haciendo México actualmente y la importancia que para México tiene todos estos acuerdos comerciales en los cuales está inscrito. Como ustedes saben, México es uno de los países más abiertos al comercio internacional. Tiene actualmente 13 tratados comerciales, de los cuales son 50 países los que están involucrados con estos tratados comerciales. Y eso habla de que nuestra amplia tradición que tenemos a un mercado abierto, un mercado que nos permita tanto ir hacia el exterior como también estar dando oportunidades a 50 países, en este caso, de llegar a México en mejores condiciones. Evidentemente, uno de los acuerdos más importantes, ya Eva María nos estuvo dando mucha información muy interesante a propósito de lo que es el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sí, ya se mencionó también el nuevo TEMEC, que es el nuevo NAFTA, que a partir del 1 de julio entra con unas nuevas estrategias que se han negociado para hacerlo más moderno y, desde luego, cubrir áreas en las cuales no se habían tomado en consideración en la época en la que fue firmado. Asimismo nos pasó con el Telecuem, como nosotros le decimos aquí en México, en el cual efectivamente hubo una enorme necesidad de tener una reestructuración al mismo para hacerlo actual, para estar cubriendo sectores específicos que eran muy importantes, pues porque en los últimos años se ha desarrollado toda una serie de estrategias, no nada más de naturaleza comercial, sino de otro tipo de naturalezas, y como el acuerdo es mucho más amplio, el acuerdo con la Unión Europea, que solamente un acuerdo comercial, era necesario llevar a cabo. Como ustedes saben, México, dentro de esto que les estoy platicando de la estrategia que hemos seguido desde hace más de 20 años, yo creo que cuando nosotros entramos a la OSD, comenzamos a pensar que era muy importante relacionarnos más con el mundo, y eso pues desde luego ya fue hace más de 20 años. Fíjense que les voy a dar una cifra que
muy pocas veces se conoce en relación, sobre todo en Europa, en relación a lo que México importa y exporta. Actualmente les puedo decir que en el 2019, fíjense las cifras, han sido 916,000 millones de dólares de comercio exterior México con el mundo. 916,000 millones de dólares. Tenemos una balanza deficitaria nada más de 5,800 millones de dólares, o sea que realmente no viene a significar nada en relación a ni siquiera el 5% en relación al volumen de comercio exterior que se está manejando con México. Más adelante en una presentación que voy a pedir que me la pongan, vamos a hablar más específicamente de los datos que tenemos con la Unión Europea y las oportunidades que se van a presentar para tener digamos, una visión de lo que podemos hacer como acuerdo comercial con, en este caso, con Portugal. Les quiero decir que para nosotros, los empresarios, no, todavía no le empieces a pasar. Muchísimas gracias y la dejamos ahí, muy amable. Para nosotros los empresarios es sumamente importante que este acuerdo comercial, este acuerdo amplio comercial con la Unión Europea esté más vigente que nunca a través de todas las series de modificaciones que se le realizaron y que no, así como lo dijo Eva María, no es única y exclusivamente que se trate de un acuerdo de mercancías, de cuáles son oportunidades que se presentan con la importación, con la exportación de todos los países europeos con México y México con los países europeos, y especialmente vamos a revisar el tema Portugal. Es más amplio. O sea, México está dando al mundo una absoluta certeza de que quiere seguir evolucionando en sus relaciones comerciales y sus relaciones más amplias con todos los estados del mundo. Eso le ha dado una fortaleza extraordinaria. Si ustedes vieran las estadísticas anteriores que se presentaban, en los cuales hace 25 años, no estoy hablando de historia muy antigua, el petróleo era básicamente nuestro principal producto de exportación. Hoy significa ni siquiera llega al 9%. O sea que eso quiere decir que con las cifras que yo les estoy dando de más de 900,000 millones de dólares, pues México lo que está básicamente exportando es manufactura. Sí, una parte interesante e importante en la parte agrícola, pero no es, digamos, uno de los... de las cifras importantes dentro de este volumen que yo les estoy dando. ¿Por qué? Porque México, precisamente a través de la firma que tuvo con Estados Unidos y Canadá del NAFTA, ahí se empezó a generar una estrategia muy interesante para México, en el cual empezó a ser un país más industrializado, más manufacturero y, evidentemente, ayudado con el NAFTA, tuvimos la oportunidad de entrar en estos procesos de integración industrial, las cadenas productivas que tienen que ver con toda una fortaleza que se le ha dado a la manufactura mexicana, porque tiene mucho que ver con la manufactura americana y con la manufactura canadiense. Ahora, eso nos dio una fortaleza extraordinaria y en los últimos años hemos visto que en Latinoamérica, sobre todo en países productores agrícolas muy importantes como han sido Brasil, como ha sido Argentina, como otros países del Cono Sur, estos países sí evolucionó muchísimo su comercio exterior a través de sus exportaciones de productos agrícolas. México no fue el caso. México se alineó más a todo lo que es la parte industrial y de manufactura, lo que le da una fortaleza muy importante porque crea una base industrial que es muy difícil de construir y es muy importante para el proceso de desarrollo económico de un país. Porque depender se acordarán ustedes hace 2, 3 años cuando empezó a bajar, cuando China requirió
de estos países del Cono Sur, de su sector agrícola, estos países empezaron a tener una importancia en cuanto a su volumen de exportación hacia el mercado asiático, principalmente China. Pero en el momento que China no es tan dependiente de las importaciones agrícolas de estos países, en estos países estoy hablando básicamente de Brasil y de Argentina, pues han tenido problemas serios en sus balanzas comerciales porque han desatendido lo que México no desatendió, que fue básicamente la parte de una industrialización y de una red industrial muy, muy, muy importante. Desde luego, sí lo digo con franqueza, pues fue básicamente por las necesidades que teníamos de estar trabajando directamente el área NAFTA. Ahora, la Unión Europea. Permítanme un momento, déjenme sacar la presentación que se está haciendo. Aquí vamos a hablar de la relación del comercio bilateral con México y la Unión Europea. Pues tenemos la balanza comercial en el cual pues estamos viendo que aunque ha evolucionado las exportaciones, el volumen de importaciones ha evolucionado igualmente y seguimos teniendo una balanza comercial deficitaria, bastante deficitaria, porque estamos hablando de si estamos hablando de 27,000 millones, de 75,000 en el año del 2019, pues estamos hablando de cerca de un 30%, que es bastante. Ahora, México destina el 5.3% de las exportaciones totales al mercado de la Unión Europea. No es tanto, hay mucho por hacer ahí. Y el 11.26% de sus importaciones provienen de países pertenecientes a la Unión Europea. Ahí la Unión Europea ha tenido la oportunidad de estar teniendo opciones interesantes e importantes con México. Y ahora yo pienso que con este nuevo acuerdo vamos a tener mayores oportunidades. Ahí hacemos una referencia de los principales productos comercializados con la Unión Europea. Los exportados son básicamente vehículos, automotores, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, yo no me lo hubiera imaginado, calderas, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes. Y hemos importado de la Unión Europea máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, principalmente vehículos automotrices, máquinas y aparatos, plástico y sus manufacturas. Aquí, por ejemplo, en plástico y sus manufacturas vemos una de las grandes oportunidades que se presentan, que se están tomando en consideración dentro de nuestro comercio exterior, en cuanto a que el sector de plásticos ha tenido una interesante evolución en México por parte de las empresas portuguesas. A la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos la inversión, de eso no hemos hablado y eso es interesante. La inversión de la Unión Europea en México la dividimos en 3 sectores, no es indiferente. En 10 años, del 1999 al 2019, tenemos 83,914 millones de dólares, de los cuales estamos haciendo una división de la inversión. Ha sido en agropecuario 103 millones, en industrial cerca de 20,000 millones y en servicios 14,000 millones. La inversión europea está proviniendo básicamente pues, de España, de Alemania, de Francia, de Bélgica y de Inglaterra. La Unión Europea es la segunda fuente de inversión acumulada en México, lo que representa cerca del 37% del total de la inversión extranjera recibida en México. La siguiente, por favor. La siguiente, perdón. Perdón, es que estoy aquí, como estoy con la pantalla y estoy perdón, es que me estoy atrasando con esto de la pantalla. Déjenme ver. A ver, voy a tener que quitar, porque es que estoy conectado por el teléfono, porque desafortunadamente no me pude conectar
directamente. Entonces tenemos la relación bilateral México-Portugal. La balanza comercial México-Portugal, estamos hablando que es extraordinariamente deficitaria, como ustedes se pueden dar. Vamos a ver nada más si pueden regresarse a las dos anteriores, por favor. La otra. La otra, por favor. Ahí. Estamos hablando de que hemos exportado 92.880.000 dólares, y hemos importado, fíjense, de Portugal 634 millones, lo que hace una balanza comercial deficitaria de 541 millones. Ahí sí, México tiene necesidad de estar promoviendo muchísimo más todas las oportunidades de todos los productos que estamos con presencia en otros países y que desafortunadamente en Portugal no ha sido el caso. Eso ahí nos está hablando muy puntualmente de que necesitamos hacer algo por México, y desde luego pues, hay mucho espacio para que Portugal también promueva sus exportaciones y su inversión directa en México. Aquí tenemos que la inversión en Portugal, de Portugal en México, suma una cantidad que todavía es muy corta, 186,5 millones de dólares, y hay 66 empresas con inversión en Portugal en México, y Portugal es el 16º socio comercial en México. Ahora, ojo, de estas 66 empresas yo no estaría tan cierto del dato que estamos proporcionando. ¿Por qué? Porque muchas veces, desafortunadamente, en la parte, digamos, del control estadístico que se da, a veces existen empresas que están localizadas en otros estados, en otros países, y de ahí viene la inversión, pero es una inversión que puede considerarse portuguesa, pero no está identificada estadísticamente como una inversión portuguesa. Yo creo que aquí quizás la Embajada de Portugal puede tener una información mucho más precisa, porque esto básicamente es triangulación de lo que pudiera ser, digamos, estadísticamente lo que es la parte de la inversión. Si quieren nos vamos pasamos la otra porque son estadísticas muy abiertas, pero nos quedamos con esta página que tenemos actual. No, la anterior, por favor. Principales agroproductos, Bravo. Principales agroproductos que Portugal importa. Fíjense, Portugal está importando pescados, crustáceos, moluscos, carne y despojos comestibles, cereales, frutas, semillas y grasas y aceites vegetales. Ahora, eso, si nos vamos a la siguiente, eso nos hace, perdón, a ver. Bueno, con esto ya es un panorama de lo que quería yo representar de la importancia del comercio entre México y Portugal. El acuerdo modernizado, pues ya se habló muy ampliamente del mismo, y yo creo que con eso ya daríamos por terminada esta primera parte de la presentación que les hemos preparado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted e muchas gracias por toda a información que nos ha dado. Vamos passar agora ao nosso último orador, o Sr. Engenheiro Miguel Gomes da Costa, que é licenciado em Engenharia Químico-Industrial pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, exerceu funções como técnico da Direção dos Serviços de Fomento do Banco de Fomento Nacional, foi diretor-geral da Euroleasing S.A., presidente da Comissão Executiva da COSEC S.A., presidente do Conselho de Administração da Sulpedip S.A., presidente do Conselho de Administração da COSEC S.A., tendo também acumulado as funções com a presidência do BPI Leasing S.A. e BPI Factor, e atualmente é presidente do Conselho Fiscal da COSEC S.A. e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. A este título, a Abreu Advogados queria, de uma forma muito veemente, agradecer ao Sr. Engenheiro toda a colaboração e todas as iniciativas que a Câmara de Comércio desenvolveu para tornar este nosso webinar, que eu entendo, apesar de a marca Abreu aparecer, mas eu entendo efetivamente como um webinar conjunto, dada a simpatia e a eficácia com que a Câmara de Comércio nos ajudou a montar, a preparar,
esta nossa iniciativa e, portanto, é com muito agrado que agradecemos à Câmara de Comércio aquilo que fez para tornar este webinar possível. Sr. Engenheiro, sem mais delongas, e uma vez que é o último, passo-lhe imediatamente a palavra, agradecendo na sua pessoa todo o trabalho que a Câmara de Comércio desenvolveu para tornar este webinar possível. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu queria começar por cumprimentar os meus colegas deste seminário e, naturalmente, na pessoa do Dr. João Vacas, a Abreu Advogados, e dizer-lhe que foi para nós também muito interessante esta colaboração, que eu espero que se venha a repetir, no sentido de realmente dinamizar cada vez mais as relações entre comerciais ou outras entre Portugal e o México. Eu tentaria resumir a minha intervenção, primeiro com uma pincelada histórica muito rápida, dizendo-lhe que realmente a nossa Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana completou 15 anos, precisamente o ano passado, e dizer-lhes que eu, como acompanhei e tive a felicidade de acompanhar praticamente durante estes 15 anos a atividade da Câmara, dizer-lhe que realmente, quando a Câmara arrancou, o México era, para as empresas portuguesas, um mercado praticamente desconhecido. Havia realmente a noção e a ideia do peso que a relação México-Estados Unidos tinha em termos comerciais e também, por outro lado, o peso enorme histórico e cultural da Espanha com o México e, portanto, as empresas portuguesas olhavam para o México como um mercado distante e para os quais, em relação ao qual mantinham a sua zona de conforto, designadamente nas exportações para a União Europeia, naquela altura para os países europeus. Foi precisamente pela apresentação do Programa Quinquenal de Infraestruturas do Governo mexicano de 2008 e 2013 que a Câmara divulgou que se, na verdade, deu o pontapé de saída. Felizmente tivemos nessa altura, e já aqui foi dito, digamos, a satisfação de que o Grupo Mota-Engil se interessou bastante pelo desenvolvimento deste programa quinquenal e foi a partir daí que o México, como já foi referido, se transformou num mercado internacional muito importante para o Grupo Mota-Engil e, como sabem, tudo isso arrasta empresas, designadamente médias e pequenas empresas, atrás de uma grande empresa e, de qualquer modo, julgo que a partir dessa altura, realmente as relações, ou seja, a partir da segunda década do ano 2000, as relações incentivaram-se bastante. Entretanto, como sabemos, a crise da dívida em Portugal de 2011 veio, por outro lado, também a originar, como sabemos, um grande incremento da vocação exportadora das empresas portuguesas e da tão necessária diversificação de destino dessas mesmas exportações, que, como eu disse, estiveram historicamente muito centradas na União Europeia. As exportações portuguesas representam hoje cerca de 45% do nosso produto interno e têm vindo realmente a ter um crescimento sustentado nos últimos anos. E antes desta pandemia, o governo português, como sabem, tinha como meta, uma meta a curto prazo, que as exportações portuguesas pudessem atingir qualquer coisa como 50% do nosso PIB, o que eu considero que seria possível se não tem havido realmente estes acontecimentos últimos em termos de pandemia. De qualquer modo, apesar da boa evolução ocorrida nos setores exportadores, eu aqui trago um elemento mais de reflexão geral para nós portugueses. Apesar desta boa evolução, a estrutura empresarial portuguesa, no que diz respeito às empresas exportadoras, continua a ser relativamente frágil. Chegou-me à mão esta semana um estudo da Informadan, que realmente é sintomático e bem evidente do que eu estou a dizer. Apenas 11% das nossas empresas têm vocação exportadora, ou seja, em Portugal, pouco mais de 35 mil empresas exportam. Deste universo, isto é que realmente é assombroso, cerca de 81% destas empresas, ou seja, quase 29 mil empresas, são microempresas, ou seja, empresas que têm menos de 10 trabalhadores. Pouco mais de 6 mil são PME e apenas 420 são grandes empresas. Por outro lado, 75% das nossas exportações de bens continuam a ser dirigidas
para os mercados comunitários e 41% das empresas exportadoras vendem apenas para 2 mercados. Esta fotografia diz-nos bem daquilo que é preciso fazer para apoiar as empresas portuguesas neste seu grande paradigma e necessidade de aumentar as exportações e de se transformarem em empresas maiores, que é realmente o grande desígnio da economia portuguesa, é conseguir cada vez mais pequenas empresas se transformem em médias empresas e cada vez mais médias empresas se transformem em grandes empresas. A nossa Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana tem desenvolvido esforços no sentido de alertar realmente as empresas portuguesas para a importância do grande mercado mexicano. Entre 2014 e 2018, realizámos 3 projetos conjuntos de internacionalização, onde levámos ao México quase 40 empresas de vários setores industriais e, neste último projeto de 2018, trouxemos a Portugal a maior comitiva de empresários mexicanos que alguma vez nos visitou. Naturalmente que estes projetos abrangem exclusivamente PMEs ou microempresas, exatamente com o objetivo de as ajudar a entrar neste grande mercado mexicano e, lateralmente, como já aqui foi dito, no grande potencial que o México oferece de entrada nos mercados dos Estados Unidos e do Canadá, que, como sabemos, têm com eles relações comerciais e acordos comerciais muito importantes. Na sequência destas experiências e contactos com o mercado mexicano, prevê a Câmara já este ano iniciar um novo e importante projeto. É um projeto no âmbito do programa SIAC Internacionalização e que tem como objetivo a divulgação e uma maior penetração da excelente tecnologia portuguesa no âmbito dos moldes, máquinas e máquinas ferramentas para a indústria. Já foi aqui relevado a importância que hoje o México é um país com uma indústria extremamente forte, não só a nível interno, mas a nível de exportação, e estamos convencidos que este projeto, que eu saiba, será um dos maiores projetos de levar tecnologia portuguesa ao mercado mexicano, pode ter realmente no incremento das relações entre Portugal e o México. É um projeto ambicioso, talvez o maior, como eu disse, em termos de tecnologias nacionais, dirigido ao mercado mexicano, com um investimento superior a 320 mil euros, já obteve o parecer favorável do AICEP e enquadra a realização de 2 plataformas digitais e um conjunto de ações, não só no México, mas também em Portugal, no sentido de divulgar, junto dos mercados mexicano e dos grandes industriais mexicanos, a excelência da tecnologia portuguesa nestes setores. Por outro lado, as relações institucionais que a Câmara tem mantido no México, acrescidas, por certo, com aquele que este novo acordo comercial México-União Europeia vem trazer, e por outro lado a colaboração também que a Câmara tem mantido com as associações empresariais e empresas portuguesas destes setores, permitem-nos ter fortes expectativas em relação aos resultados que este projeto se propõe a atingir, em especial no incremento das nossas exportações para o México. Aliás, já foi dito também, as exportações têm crescido sustentadamente nos últimos anos. O México é hoje o nosso segundo principal mercado na América Latina, a seguir ao Brasil. As nossas exportações para o México cresceram em média nos últimos anos acima dos 2 dígitos. As importações, como o meu caro amigo Sérgio Contreiras referiu, estão muito dependentes das importações de petróleo. Era o grande item de importações. Não tenho explicações, mas no último ano não houve importações de petróleo do México para as nossas refinarias e, portanto, daí houve uma queda das importações, mas no que diz respeito às exportações, elas têm crescido sustentadamente e têm crescido sempre acima da média dos 10%. Por outro lado, antes desta pandemia, nós até divulgámos isso no nosso almoço de aniversário, tínhamos como grande meta que as relações comerciais entre Portugal e o México pudessem atingir a curtíssimo prazo aquela almejada meta
dos 1.000 milhões de euros e, portanto, desde já convido os meus ilustres parceiros neste painel de fazermos realmente uma grande festa quando realmente as relações comerciais entre Portugal e o México venham a atingir os 1.000 milhões de euros. E, portanto, termino agradecendo a vossa atenção, agradecendo de novo esta excelente ação da Abreu, que a Câmara colaborou e espera colaborar no futuro, e dizer-vos que, em breve, espero bem que possamos continuar este diálogo de forma presencial, sinal de que esta pandemia desapareceu e de que nós podemos continuar as nossas ações com boa saúde e com boa disposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu sou particularmente sensível ao aspecto presencial no que toca à comida mexicana e, portanto, estamos disponíveis para isso. Passaríamos agora ao período de perguntas e respostas e, com base em algumas das perguntas que recebemos e que não foram ainda completamente cobertas pelos nossos oradores, eu começaria com uma pergunta dirigida ao Sr. Embaixador Archantrup Toledo. O México ultimamente tem desenvolvido uma política muito consistente de abertura ao comércio mundial. Atualmente um dos países do mundo com mais acordos comerciais celebrados. Que balanço é que o Sr. Embaixador faz desta opção estratégica e quais têm sido os principais resultados que o México pode apresentar? Sim, obrigado pela pergunta, eu acho que é muito pertinente. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o processo de abertura comercial que fez o país desde fines dos anos 80, com a entrada no GATT, e logo a princípios dos anos 90 do século passado, com as reformas econômicas que se fizeram, colocou o México no processo de globalização, insertou a México completamente no processo de globalização. E isso foi, digamos que a data importante também foi a assinatura do acordo NAFTA na América do Norte. Por exemplo, sem o acordo NAFTA, México não estaria no radar da União Europeia. Graças ao acordo NAFTA, a União Europeia estava em disposição de negociar um acordo de livre comércio com o México. Sem a pertença de México ao NAFTA, provavelmente não teríamos um acordo de livre comércio com a União Europeia. Então, a importância da abertura comercial foi muito importante. Também foi muito importante porque a abertura comercial permitiu reforçar os laços políticos e de cooperação com muitas regiões. Neste caso, como a União Europeia, foi muito claro. Em terceiro lugar, a abertura comercial também permitiu consolidar muitas das reformas econômicas que o país fez desde os anos 90 do século passado. Dessa maneira, essas reformas, como a abertura comercial e os compromissos legais e comerciais conteúdos nos acordos de livre comércio, afirmaram todo o processo de câmbio econômico no México. Mas também houve outras vantagens, por exemplo. Permitiu fazer ao país muito mais competitivo, como dizia meu compatriota mexicano de Comce, Sergio Saavedra, fez ao país um país exportador de manufaturas. Deixamos de ser um país monoexportador de petróleo. Agora, México é uma potência industrial. México é como se diz em inglês, global player no âmbito do comércio mundial. Sim? Também permitiu incrementar os salários no setor manufatureiro. Os trabalhadores que estão vinculados às exportações manufatureiras, por exemplo, no setor do automóvel, têm um salário muito maior que aqueles outros que não estão vinculados às exportações. E também, e muito importante, uma vantagem desta abertura comercial foi um incremento muito importante nos fluxos de investimentos estrangeiros para o México. Os investimentos estrangeiros para o México multiplicaram-se a partir da assinatura de vários acordos de livre comércio que fez o México. Agora bem, então, posso dizer que a avaliação é muito positiva, sim? Mas também, se
se deveríamos dizer se houve alguma crítica. É possível que naquele então, quando começou a abertura comercial, a política de livre comércio e abertura comercial foi vendida à opinião pública como uma panaceia, se diz assim em português também, uma panaceia, que ia resolver muitos problemas do México. E não era assim. Acho que a política comercial, mas não é culpa da política de abertura comercial, não foi acompanhada de uma política de desenvolvimento industrial. Por isso, por exemplo, México não tem muito sucesso em que as pequenas e medianas empresas mexicanas estejam insertadas nas cadeias de valor. Então, o que acontece? México é um país que exporta muitas manufaturas, mas também tem que importar muito. O balanço comercial, como Portugal, é uma amostra de que aconteceu. E é a mesma situação que se dá com os outros membros da União Europeia. Temos um déficit comercial muito grande porque temos que importar muitos bens intermédios para produzir manufaturas no México que logo vamos exportar. Então, faltou também que essa política comercial fosse acompanhada de uma política industrial. Acho que, ao final de contas, o que se pode dizer é que o livre comércio e a liberalização econômica tem que estar ao serviço da população, ao serviço da sociedade, e não o contrário. Não é que a população e a sociedade estejam ao serviço do livre comércio. É por isso que, então, é preciso, e agora estamos a ver, um cambio no México, onde há um compromisso com o livre comércio, porque o livre comércio convirtiu-se em uma política de Estado no país, não importa qual seja o governo. Mas agora o que temos que fazer é atender e resolver tudo aquilo que não foi resolvido nos últimos 25 anos e que fez de México, sim, uma potência manufatureira, mas um país com 50 milhões de pobres. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu perguntaria ao Sr. Embaixador João Caetano da Silva, que já elencou em grande medida alguns dos setores económicos em que as empresas portuguesas podiam ter mais vantagem competitiva em termos de exportações para o México, se haveria algum que quisesse ainda acrescentar, e também, e de acordo com a sua vasta experiência e profundo conhecimento do mercado mexicano, que conselhos concretos é que daria aos empresários portugueses que efetivamente pretendam investir no México? Muito obrigado, João Vacas. Sobre os setores económicos que poderão ter maior vantagem competitiva, eu entendo que já respondi na minha exposição. Interessa-me agora concentrar no valor acrescentado que o acordo dá e nos benefícios que daí podem advir para as empresas portuguesas. Eu não posso esquecer que a audiência deste seminário são empresários, não são diplomatas, nem são professores de universidade, são empresários. E, efetivamente, esta é uma questão crucial para os empresários. Quais são os benefícios para as empresas portuguesas do acordo? No meu entendimento, são 7. Há 7 benefícios principais para as empresas portuguesas. Primeiro benefício, a eliminação dos direitos aduaneiros no setor agroalimentar, como já foi referido. Segundo benefício, a redução das barreiras técnicas e a simplificação de procedimentos em setores estratégicos. Eu também, na minha exposição inicial, já referi alguns. Terceiro benefício, a criação de condições mais favoráveis para as PMEs poderem operar no México. Quarto benefício, a proteção das marcas portuguesas. Quinto benefício, a facilitação do investimento, entre outras coisas, através da criação de um Tribunal Multilateral de Investimento. Sexto benefício, a ampliação das oportunidades de negócio para as empresas portuguesas a nível de 14 Estados federados em igualdade de circunstâncias com as empresas mexicanas. Há que acrescentar isto que é muito relevante. Sétimo e último benefício principal, a abertura do mercado de serviços
mexicanos às empresas portuguesas. Nós temos algumas empresas já a operar nesta área, mas esta abertura vai permitir criar condições para a expansão das atividades destas empresas e para a entrada de novas empresas. Relativamente à segunda questão que me põe, e obrigado por ter enviado estas perguntas antecipadamente, evidentemente o que nos permitiu preparar melhor a resposta do que estar a responder no momento, eu tenho 4 conselhos principais para as empresas portuguesas. Primeiro conselho, mexicanizarem-se, adaptarem-se rapidamente ao ambiente de negócios e ao método de fazer negócios local e, sempre que possível, fazerem parcerias e alianças com parceiros locais. Segundo conselho, presença no México. Não conduzirem as coisas através de e-mails e redes sociais, mas sim diretamente in loco. Isso aqui tem muita importância. Terceiro conselho, ter paciência e resiliência. O México é um mercado muito grande e muito concorrencial. Há primeiro que investir para colher. E, na maioria das circunstâncias, há que fazer um assinalável investimento de tempo, eu diria, para começar a ter os primeiros frutos. Eu falaria, na maioria dos casos, num investimento de tempo da ordem dos 2 anos. É evidente que eu sei que este fator é particularmente difícil para as PMEs, mas isto deriva do facto do mercado mexicano ser muito concorrencial. Quarto e último conselho, é fulcral o estabelecimento de uma boa rede de contactos pessoais e profissionais neste mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Preguntaría ahora a Eva Carvalho Fernández. El acuerdo va a tener normas innovadoras sobre desarrollo sostenible. Será la primera vez que la Unión Europea acuerda con un país latinoamericano cuestiones sobre la protección de las inversiones y habrá una simplificación de los procedimientos aduaneros que contribuirá a impulsar las exportaciones. Pero en términos prácticos, ¿cómo van a funcionar todas estas innovaciones? Y espero que no me digas que tengo 2 minutos para responder. No, tienes, vamos, 2,5, 3. No, yo creo que hemos puesto en la misma testa capítulos que son muy diferentes, ¿no? El tema de desarrollo sostenible es un capítulo que hay reglas obligatorias, como en todos los otros capítulos, en ese sentido es como el resto del acuerdo, y una voluntad de cumplir con muchos de los objetivos que están establecidos, que pues hay una cláusula de no regresión, por ejemplo, las partes no pueden utilizar las medidas laborales o las medidas medioambientales para promover el comercio, no es el objetivo de reducir los estándares para promover el comercio, y en ese sentido la aplicación de las normas evidentemente depende de las partes, y si hubiera algún tipo de desacuerdo sobre estos temas, pues hay un mecanismo de consultas entre gobiernos y la posibilidad también de un arbitraje a través de un panel de expertos que daría un laudo como un procedimiento de arbitraje normal y que las partes tendrían que aplicar. Al contrario que el mecanismo que existe para la mayoría de las otras provisiones o capítulos del acuerdo, no hay unas sanciones económicas, y esto se explicaría por muchos motivos, entre ellos porque es muy difícil de calcular, es mucho más fácil de calcular si hay un impacto en el comercio de una de las medidas comerciales, pues cuál es la repercusión, y ver de manera, cómo calcular de manera proporcional una retaliación, pero esto es muy difícil en temas de sostenibilidad, y lo que se procura también debido al calado político y muy de soberanía de cada país, de cómo decir sus normas laborales y medioambientales, lo que se crea es un mecanismo de consultas, de comunicación, un mecanismo de cooperación en el cual las partes se reúnen cada año para tratar estos temas. Y en ese sentido los acuerdos ofrecen esa plataforma de discusión para intentar mover una agenda común, dado que los objetivos son compartidos.
El otro tema de la facilitación de comercio, bueno, esto no es tanto un tema, básicamente la aplicación práctica, como todo, depende de las autoridades nacionales. Lo que está en el acuerdo son los principios generales. Este acuerdo, como bien sabes, es un acuerdo que está basado en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio de facilitación de comercio, pero que incluye pues, otros elementos adicionales. Y lo que se persigue a través de la facilitación del comercio pues son mejorar los procedimientos en aduana. Para hacerlo corto, mejorar los procedimientos en aduana, que haya menos documentos, que haya transparencia, que se sepa qué documentos hay. Facilitar también a los comerciantes que sepan antes de exportar pues, cómo se va a clasificar bajo una cierta línea tarifaria su producto, poder pedir a las autoridades que den una información que es obligatoria de cumplir por su parte de cómo se clasifica, o por ejemplo las reglas de origen, ¿no? Si el producto es originario o no. Hay muchos otros procesos como pues, la posibilidad de transmitir los documentos antes de la llegada del producto, o de que para productos perecederos se transite rápidamente por aduanas, pero yo creo que en ese sentido les invitaría realmente a mirar el capítulo porque es bastante interesante y es clarito. La otra cuestión sobre inversiones, que es otra cosa que me encanta porque me has llevado por 3 mundos muy diferentes en 2 minutos y medio. La protección de inversiones, bueno, esto es interesante porque, como saben, el Tratado de Lisboa, que lleva el mismo nombre de la ciudad en la que están ustedes, nos dio la competencia para inversiones a la Unión Europea, no a la Comisión, a la Unión Europea, para legislar o para establecer acuerdos de inversiones. Este acuerdo reemplazaría el acuerdo bilateral de inversiones que tiene Portugal con México, de hecho tiene ya uno existente. Lo modernizaría, lo haría más justo y más transparente, porque es verdad que se trata de, ya es un acuerdo más modernizado y se trata de limitar mucho a lo que es necesario que no esté cubierto por los sistemas nacionales a nivel internacional, para que no solo los estados puedan criticar la situación o cómo se trata una inversión, sino que también el inversor pueda, es el único sistema en todo el acuerdo en el cual un órgano privado, o sea, un inversor, una persona jurídica o física, o que tenga un asset o una inversión en el país, pueda llevar a juicio al otro país. Y esto pues sería por las instancias del acuerdo, si hay un trato discriminatorio por causa de la nacionalidad, o si hay una expropiación y no se ha dado una compensación no justa, en el caso de las nacionalizaciones, o que no se permita la transferencia de capitales relacionados con las inversiones, o que se dé un trato arbitrario a las inversiones. Todas esas, como diríamos, estándares están cubiertos por el acuerdo, y la posibilidad de llevarlo ya no es un arbitraje ad hoc, es un sistema modernizado porque por el contexto en el que se creó después de las negociaciones fallidas con Estados Unidos, hubo un gran debate social y con el Parlamento Europeo, y nos dijeron no, este sistema no nos gusta, el de arbitraje ad hoc. Se creó una Corte de Justicia Internacional que intenta dar respuesta a estas preocupaciones con un órgano de primera instancia y un órgano de apelación que intenta también dar consistencia a las decisiones que se tomen. Ya las partes, los jueces no son elegidos por las partes, son jueces que están en un sistema de rotación permanente y que van a servir durante un tiempo y se cogen pues a suertes, a voleo, por decir de alguna manera. Y el laudo es obligatorio de cumplir, como todos los laudos en arbitraje internacional, y la aplicación pues también se hace a través de la Convención de Nueva York, con lo cual la posibilidad de hacer un enforcement como en cualquier otro arbitraje. Espero haber cubierto los 3 temas en los 2 minutos y medio. Fantástico, muchas gracias. Ha sido casi como las obras completas de Shakespeare en 90 minutos. Muchas gracias. 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 Preguntaría a Sergio Contreras, ¿cuáles son las expectativas de los empresarios mexicanos frente a este nuevo acuerdo? ¿Y qué relevancia tiene el mercado europeo hoy para las empresas mexicanas? Básicamente, la diversificación de los mercados. Sí, hoy por hoy más del 80% de nuestro comercio exterior tiene que ver con Estados Unidos, pues por las circunstancias geográficas, por las circunstancias económicas y por la estrategia que se ha seguido
de ir a un mercado más próximo, como sucede mismo con Portugal, seguramente con España o con algún otro país europeo. Entonces, lo que nosotros estamos pretendiendo es, y sobre todo en el COMSE, es diseminar nuestro comercio exterior, revisar las oportunidades que se nos presentan en otros mercados. Y el mercado de la Unión Europea, por Dios, es un mercado importantísimo, muy consistente, muy importante, muy al día, y necesitamos absolutamente tener una mayor interacción entre la Unión Europea y México. Eso, por eso, fíjense, les voy a platicar, tengo 2 minutos y medio, ¿qué está haciendo México actualmente promoviendo a propósito esta estrategia? Los empresarios participando muy directamente en esta estrategia de apertura comercial a otros mercados que no sean los mercados americanos. No quiere decir que no nos interesan los mercados americanos, sería un suicidio, pero necesitamos tener menos dependencia y más oportunidades de crecimiento con otros países, absolutamente. Nosotros actualmente en México estamos revisando, ya hablamos del TEMEC, el nuevo NAFTA, estamos hablando del TLECUEM, correcto, pero estamos revisando en Latinoamérica una estrategia que ya está consolidada desde hace 6 años que se llama la Alianza del Pacífico. Esta Alianza del Pacífico, en un origen, somos 4 países que es Colombia, Perú, Chile y México. Estos 4 países nos juntamos y creamos la Alianza del Pacífico con el propósito de tener otra estrategia en Latinoamérica, en la parte de Sudamérica, donde no habíamos realmente, no nos habíamos acercado a esos mercados. La Alianza del Pacífico hoy es una realidad, y una cosa muy interesante que quisiera yo comentarles, la Alianza del Pacífico, ustedes se recordarán, al inicio de la Unión Europea, se basaba sobre 4 libertades, sobre todo, Joao, tú como abogado, bueno, también los 2 Joaos que son abogados, saben las 4 libertades, que era la libre circulación de bienes, de servicios, de personas y de capitales. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo y revisando y como estrategia con estos 4 países. Hacer una complementariedad como la que dio origen a la Unión Europea en un momento determinado. Y esto ha sido tan trascendental que hoy por hoy tenemos, fíjense nada más, 56 países observadores en la Alianza del Pacífico. Para tener la capacidad de ser país observador, tienes que inscribirte y dar tus motivos del por qué te interesa conocer de qué es lo que estamos haciendo en la Alianza del Pacífico. Ya avanzamos en todo lo que es la parte comercial, ya tenemos un protocolo comercial que nos está llevando a tener más del 97% libertad total de comercio. Estamos avanzando muchísimo en todo lo que es los servicios, en todo lo que es las personas, o sea, se ha hecho una estrategia bien interesante que yo creo que hoy por hoy a nivel mundial es una estrategia que nos está permitiendo a México también ser parte de algo, un proyecto muy innovador y muy importante. Ahora, ¿qué sucede también con esta Alianza del Pacífico? 4 países son países asociados, países que no tienen nada que ver con Sudamérica, con Latinoamérica. Son Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá. Ellos ya son países asociados única y exclusivamente en la parte comercial. Dejan las otras 3 libertades afuera porque no se concibe, ¿no? No podemos concebir que los australianos tengan libre circulación de personas en su territorio y aquí en nuestros territorios de nuestros 4 países originales. Pero otra de las cosas interesantes también, fíjense, 56 países observadores, 4 países asociados en la parte comercial, estamos hablando ya de 8 países de la Alianza del Pacífico en el ámbito de tratado comercial. Pero existe lo que se llama, seguramente ustedes lo conocen, el CPTPP, que es muy complicado aprenderse el nombre, es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que son 11 países. Eran anteriormente 12 países. Cuando llega el presidente Trump
a Estados Unidos a ser presidente, él se sale de este tratado integral y entonces aparentemente este tratado iba a ir a la deriva porque de alguna manera un porcentaje importante del Producto Interno Bruto que representaba Estados Unidos dentro de este tratado, de alguna manera era el que le daba una mayor hegemonía dentro de los países que estaban integrándolo. Pero no al contrario, no se deshizo este tratado y se empezó a trabajar y este tratado está hoy por hoy con la Alianza del Pacífico, está también involucrándose. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos hablando que ya de los 8 países que están actualmente, excepto Colombia, en la Alianza del Pacífico, pertenecen a este Tratado Integral Progresista. Entonces, México está ampliando, y nosotros los empresarios participando muy activamente, ampliando sus mercados que le va a permitir tener una mayor competencia y mayores oportunidades, evidentemente, para México mismo, pero también para todos los países que tengan su relación documentada a través de sus acuerdos con México. Esa es nuestra visión y nuestra estrategia. Estamos muy contentos del tratado comercial con la Unión Europea, porque como ustedes saben, no sé si tengo un minuto, nada más un minuto, estamos hablando de productos agroalimentarios, bebidas alcohólicas y licores. Estamos hablando de las facilidades administrativas a la inversión, la simplificación del acceso recíproco de los servicios, comercio electrónico, que es muy importante, telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y la introducción de un sistema de solución de conflictos Estado-inversionista, como ya lo mencionó Eva María. Por primera vez en la integración existe un aspecto dedicado a la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, que anteriormente evidentemente, y no creo que la Unión Europea lo hubiera ya negociado con otros acuerdos. Yo creo que aquí es un punto de referencia muy importante. Y hay algo que ya lo mencionó Eva María, pero es muy importante también, que tiene que ver con todo lo del medio ambiente y el trabajo. La referencia al Club de París sobre el clima, la protección de los derechos laborales y pues eso evidentemente nos va a traer numerosas ventajas a las economías de todos los países participantes de la Unión Europea y los mexicanos, porque de alguna forma pues esto va a fortalecer mucho los derechos y las fundamentales para la protección de los trabajadores y la preservación del medio ambiente. Muchas gracias. Eso sería mi aportación. Muchas gracias, muchas gracias. Queria perguntar ao Sr. José Miguel Gomes da Costa que projetos de apoio à internacionalização tem neste momento a Câmara de Comércio em curso ou em preparação? Bem, como eu referi, nós vamos estar muito centrados nos próximos 2 anos no projeto SIAC de internacionalização, que estando virado, digamos, como objeto principal para o setor dos moldes e ferramentas para as indústrias, vai ter, como eu disse também, subjacente e um entorno que vai interessar muitas empresas portuguesas em termos do mercado mexicano. Primeiro, porque, como eu disse, vamos construir 2 portais digitais, um transacional e outro de promoção internacional, a que podem ter acesso todas as empresas portuguesas em termos de setor, digamos, na tentativa de penetração no mercado mexicano. E, por outro lado, vamos ter também um conjunto de iniciativas de empresários mexicanos que vêm a Portugal e que, obviamente, podem ser um centro de contactos importante, não só para as empresas dos setores de moldes e máquinas, ferramentas, mas para as empresas que queiram realmente contatar esses empresários. Portanto, estou convencido que nos próximos 2 anos, caso possamos arrancar a curto prazo o nosso projeto, este vai ser a dinâmica que nos vai facilitar não só olhar para estes setores de uma forma muito especial, mas também apoiar as empresas portuguesas dos outros setores para a entrada no mercado mexicano e, particularmente, como diziam aqui nesta conferência, poderem arranjar parceiros mexicanos para entrar e para se introduzirem no mercado mexicano. E mais, não tem sido dito, é que Portugal tem investido no México, mas por enquanto os investimentos mexicanos em Portugal ainda não são, digamos, relevantes e é outro dos grandes objetivos da Câmara, é trazer empresários mexicanos para investir em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu assim esperamos. E nesse sentido, e precisamente nesse sentido,
eu queria perguntar ao Sr. Embaixador Hermanas Centro Toledo quais são os setores da economia portuguesa que lhe parecem mais interessantes para os investidores mexicanos e de que modo é que a Embaixada do México apoia as empresas mexicanas que queiram investir em Portugal. Sectores aqui em Portugal para os empresários ou empresas mexicanas. Bom, um desses setores foi e é o setor de transportes. Houve, de facto, um investimento muito importante de ADO, se lembra, mas infelizmente não terminou muito bem, mas foi um setor importante. Logo, outro setor também é da saúde. Não sabia eu, mas me dizem que o investidor mexicano que é dono dos hospitais Ángeles, no México, participou na licitação para a construção do Hospital da Luz, que ao final de contas foi ganho pelos investidores chineses. Mas o setor saúde para as empresas mexicanas desse setor é importante. Outro setor também é alimentar, o setor alimentos. Por exemplo, temos a empresa Bimbo, que é uma empresa mexicana muito importante que produz pão, que é uma padaria muito importante, não só no México, mas também nos Estados Unidos e na Europa. E eles têm aqui, que eu saiba, também produzem aqui pão que pode-se comprar nas lojas e supermercados. Esses seriam os 3 sectores que eu identificaria como importantes para empresas mexicanas. Y el No sé sector si plástico. Sí, diga, porque sabe probablemente mejor que yo, mi colega. Adelante, adelante. ¿Perdón? ¿Quería intervenir? Sí, Sergio, probablemente sabes otras cosas más que yo no sabría. No, ¿cómo crees? Al contrario, muy bien. Te felicito. Además, te felicito por tu portugués. Ya ahí la vas llevando, como decimos en México. Oye, no, el sector plásticos. El sector plástico es un sector muy importante en Portugal. Y aquí en México tenemos grandes oportunidades para todo lo que son moldes, independientemente de otros usos de los plásticos mismos. Como aquí tenemos en México mucha materia prima, se permite tener una interesante evolución de este sector particularmente. Y evidentemente los sectores que tú ya mencionaste, ¿no? Y también los que vienen en la presentación que tuve la oportunidad de enseñarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar, e tenho que pedir desculpa por não podermos continuar por muito mais tempo, faria uma pergunta final ao Sr. Embaixador João Caetano da Silva, mas primeiro queria apresentar as desculpas da Eva Maria Carvalheira Fernandes, que teve que se ausentar porque tem agora uma reunião virtual como esta, com o México, precisamente, e portanto teve que nos deixar, e ela manda cumprimentos a todos e à audiência. E portanto, para terminar, a minha pergunta para o Sr. Embaixador João Caetano da Silva é que balanço faz desta sua experiência de apoio às empresas portuguesas no México, atento toda a experiência que tem e estes 2 períodos em que conduziu a Embaixada de Portugal no México. Desde já lhe agradeço. Eu vou responder a isso, mas antes de responder a isso, queria dar mais uma nota, muito sinteticamente, para além daquilo que eu já disse, oportunidades para empresas portuguesas neste mercado. O agroalimentar, que já foi dito, a maquinaria, farmacêuticos e dispositivos médicos e tecnologias na área da saúde, equipamentos de transporte e serviços de logística, produtos químicos. Por isso, queria deixar estes 5, para além daquilo que já disse, estes 5 setores como setores também de oportunidade para as empresas portuguesas. Relativamente ao balanço, faço um balanço muito positivo. Eu tive aqui quase 5 anos, de 2011 a 2015. Como já foi dito, o comércio bilateral cresceu significativamente. Eu consultei os números atualizados do investimento português que me foram proporcionados pela AICEP
É com muito agrado que vejo que o investimento em 2019 foi de 571 milhões de euros e o número de empresas portuguesas no mercado também aumentou significativamente. Só posso desejar que estes números venham ainda a aumentar muito mais nos próximos 3 anos, que é o período que eu estarei aqui no México, antes de terminar a minha carreira diplomática. Muito obrigado. Sr. Embaixador, muito obrigado e, como português, muito obrigado pelos serviços que prestou ao país. Neste momento de encerramento, em que terminamos o tempo disponível, gostaria, antes de mais, de agradecer, em nome da Abreu Advogados, aos nossos convidados pela extraordinária qualidade e utilidade das suas intervenções. Foi um privilégio poder ouvi-los e poder aprender com toda a experiência e todo o conhecimento que nos transmitiram. Agradeço também a todos que acompanharam este debate, que nos parece tão necessário quanto oportuno e também um bocadinho em contraciclo com as más notícias e as circunstâncias da nossa vida presente, apontam para um futuro e para um futuro melhor para o México e para a União Europeia. Creio que todos aprendemos muito, especialmente aqueles que estão interessados em investir no México a partir da União Europeia ou na União Europeia a partir do México, e esperamos que o caminho se tenha tornado mais perceptível e as oportunidades mais claras. Esperemos ter ajudado nesse sentido. Cumprimos o tempo estimado e ainda que subsistam algumas questões, como sempre acontece, é sinal de que este é um tema vivo e muito atual. Lembro ainda que a Abreu Advogados possui uma equipa multidisciplinar especialmente dedicada a estas questões relacionadas com o comércio internacional, que está à vossa disposição e cujos detalhes de contacto estão no nosso site. Convidamos-los todos a acompanhar a nossa atividade, em particular os próximos seminários online e as futuras sessões de informação no nosso site abreuadvogados.com. A todos que nos ven desde México y de otros países hispanohablantes, les invitamos a seguir nuestra actividad, en particular los próximos seminarios web y las futuras secciones de información em nosso sítio web abreuadvogados.com. A gravação desta sessão vai estar disponível em breve no YouTube. Em nome da Abreu Advogados, muito obrigado e até breve. Muitas gracias e hasta pronto.